Boa noite a todos. Esse é o nosso GOC Live de hoje. Quarta-feira, toda quarta-feira, depois das 7, vamos estar aqui com vocês, trazendo informações e discussões sobre temas relevantes no tratamento da obesidade, da cirurgia bariátrica, da cirurgia metabólica. E hoje nós vamos ter uma discussão muito interessante. O tema de hoje é como turbinar o resultado de sua cirurgia bariátrica para emagrecer mais e melhor. Essa é uma questão de muitas pessoas que fazem a cirurgia, estabelecem aquela meta e depois não conseguem chegar na meta, ou que chegam na meta e depois de alguns anos acabam reganhando um pouco de peso. Vamos tentar entender essa situação, por que ela acontece, como não acontecer e o que a gente pode fazer para resgatar isso daí. Se puder repetir um pouquinho para o pessoal aqui que entrou na gastro, porque começou agora o da gastro. Muito bem. Então, hoje, GOC Live de hoje, como turbinar o resultado de sua cirurgia bariátrica para emagrecer mais e melhor. Nós temos aqui a participação nesse painel hoje da doutora Sandra, nossa nutricionista, doutora Jarci, nossa psicóloga, doutor Nestor e doutor Rafael, que estão aqui para atender as perguntas, as colocações e os comentários de vocês. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, em mais um dia. Eu acho que talvez a gente possa começar essa conversa entendendo a magnitude do problema. Doutor Nestor, qual é a chance de fazer uma cirurgia e voltar a ganhar peso? Assim, eu acho que a gente tem que pensar bastante quando a gente vai falar em reganho de peso, em resultado talvez insatisfatório após uma cirurgia bariátrica, pensar bastante no que o paciente também esperava de resultado, ele espera de resultado. Muitas vezes eu acho que a gente tem uma imagem errada ou entende errado muitas vezes do paciente. Às vezes a gente quer que ele se enquadre na perca de peso que a gente acha que é adequada para ele, que a gente considera que é um sucesso da cirurgia, o que está na literatura. Mas muitas vezes os pacientes não atingem a porcentagem de perda de peso que a gente quer, ou não atingem o índice de massa corpórea ideal, e quando a gente conversa com os pacientes, eles estão totalmente satisfeitos. Então isso eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que levar em conta. Mas, teoricamente, a gente sabe que existe a chance do paciente voltar a ganhar peso depois de uma cirurgia bariátrica. O tipo de técnica a ser escolhida é muito importante, porque cada paciente, pelo perfil que tem, da parte psicológica, da parte nutricional, de atividade física, de metabolismo, tem um tipo de cirurgia que pode ser mais adequada ou menos para ele, então isso tem que ser bem analisado, mas existe a chance de, independente da técnica, ele voltar a ganhar peso. Vamos dar um passo para trás para que alguns conceitos fiquem mais claros. Se você que está aí assistindo a gente agora começa de repente a se sentir um pouco mal, tem uma tontura um dia, no segundo, no terceiro você resolve ir numa emergência do hospital. Aliás, a gente tem que dizer assim, pode ir sim na emergência do hospital, os hospitais hoje estão todos seguros, ninguém tem que ficar em casa, procure seu médico, continue fazendo o seu tratamento. Aí, você com aquele mal-estar foi no pronto-socorro e ficou diagnosticado que a pressão estava alta. Foi feita uma medicação no hospital, a pressão baixou, você voltou para casa. Na semana seguinte aconteceu a mesma coisa. Vou no cardiologista. O cardiologista faz todos aqueles exames e diz assim, olha, você está hipertenso, você tem uma doença chamada hipertensão arterial essencial. Quando a gente recebe o diagnóstico de hipertensão, se você recebe o diagnóstico de hipertensão, se você, Danon, recebe o diagnóstico de hipertensão,
e o médico te receita um comprimido, um remédio para tratar a hipertensão. Quanto tempo você vai ter que tomar esse remédio? Quanto tempo o médico determinar. Quanto tempo você acha? A vida toda. Então, quando a gente recebe um remédio para tratar a hipertensão ou para tratar diabetes, já está na cabeça das pessoas que isso é uma doença. Qual é a doença, doutor Rafael, que precisa tratar toda a vida? Crônica. É uma doença crônica. Então, obesidade é a mesma coisa. Só que a gente não relaciona cronicidade tão fácil com obesidade como a gente relaciona com asma, com pressão alta, com diabetes, com artrose. Tudo isso a gente sabe que é crônico e que não tem cura. Mas a obesidade a gente ainda não consegue, ainda não entrou na cabeça das pessoas que a obesidade é uma doença. E a gente faz o tratamento para controlar. Uma doença crônica, o tratamento serve para controlar. Eventualmente, quando a gente consegue fazer o diagnóstico dessa doença numa fase muito precoce, a gente até pode conseguir a cura, mas em geral é muito difícil. Então, doutor Rafael, fala um pouquinho agora dessa questão da cronicidade da obesidade e como ela deve ser tratada. Então, isso é muito importante, né? Esse exemplo que o senhor deu aí é muito parecido com o da obesidade, né? O paciente que toma todo dia esse remédio de pressão alta, se daqui a 5, 10 anos com pressão alta, com diabetes, são doenças crônicas, se ele parar de tomar essa medicação, consequentemente no outro dia a pressão vai subir, a diabetes vai aparecer, vai voltar. É a mesma coisa da obesidade. Se você daqui a 5, 10 anos acha que está fazendo tudo direitinho, fazendo atividade física, comendo correto, mudou teu estilo de vida, e você de uma hora para outra, não quero fazer mais isso, quero voltar como era antes. Se voltar a fazer como era antes, vai voltar a começar a ter obesidade. Mas não é de uma hora para outra, porque você tem um pouco, a cirurgia bariátrica tem esse efeito de ser um pouco restritivo também. Mas a cada 2 anos, a cada ano você vai ganhando 2, 3 quilinhos, e isso vai voltando a ter, em 10 anos você volta a ter o seu peso ideal. E esse problema tem que ser tratado com muita preocupação e muito cuidado, porque essa cronicidade essa doença não acaba, né? É uma doença que você tem que cuidar e tem que tratar tanto com a equipe do nutricionista, como o seu médico, pelo resto da sua vida. Eu falo muito isso aos pacientes. As pessoas perguntam, por isso que eu percebo que já é recorrente, as pessoas perguntam se nós estamos realizando cirurgias atualmente e se é um bom momento para realizar a cirurgia agora. Sim, e para algumas pessoas é um excelente momento, porque eles querem aproveitar a situação que está em casa, que parou o trabalho, para fazer a operação. Agora, isso é uma coisa que nós precisamos combinar com você que fez a pergunta, com vocês que estão olhando para a gente. Porque, para mim dar segurança para vocês, eu preciso combinar 2 coisas. Quarentena antes da operação e quarentena depois da cirurgia. Por quê? Porque a gente não quer operar alguém que esteja em fase aguda de Covid, nem nós queremos que 5 a 7 dias depois da cirurgia, uma pessoa que está recém-operada se infecte. Então foi desenvolvido junto com os hospitais, isso hoje tem até nome, o nome disso chama área apartada. O que é área apartada? O hospital ele tem uma área dedicada ao tratamento de Covid e ele tem uma outra área para seguir com os outros tratamentos, aquilo que nós falamos. As pessoas continuam infartando, continuam tendo AVC, continua tendo trombose na perna, continua tendo broncopneumonia que não seja por Covid, continua tendo gripe e em alguns casos elas precisam de internação. Então, nessas áreas, a pessoa que vai tratar de você, ela é testada, nós da equipe que vai fazer a cirurgia somos testados, a gente sabe que não vai transmitir a doença para ninguém, mas então o período que você vai estar no hospital, ele é muito seguro. Qual é a preocupação da gente? Que você se contamine 2 dias antes da cirurgia, porque 2 ou 3 dias antes da cirurgia o paciente vai fazer o teste também para saber se é positivo ou negativo, mas ele pode se contaminar nos 2 dias anteriores, depois de ter feito o teste.
Então precisa ficar em casa para não ter risco de contaminação e depois que opera, precisa ficar 14 dias em casa para não ter risco de contaminação também. Quem que já ouviu falar aqui de pacientes que tiveram Covid depois de cirurgia? Eu sei de um paciente que teve 45 dias depois, 6 meses depois, alguns anos depois, eu sei de alguns, e não há a evolução, absolutamente, todos vocês sabem, que a obesidade é um dos fatores de risco, junto com hipertensão, junto com diabetes, junto com a idade superior a 60 anos, que aumenta o risco de contrair o Covid-19. Então, se a pessoa opera e ela emagrece, depois lá que estabilizou, que entrou numa situação mais definida, a chance de pegar é menor e a chance de ter uma evolução complicada é menor ainda. Ô Mino, você falou de 6 meses, 1 ano, só para ficar claro, não é questão de Covid, que ainda não existia, infecção, não é isso que você quis dizer? Em relação a isso, sim. Infecção, para ficar claro. A estar mais suscetível a desenvolver diferentes tipos de infecção. Isso. Porque aí as pessoas têm elas imaginam aquela coisa de, doutor, mas eu vou ficar com problema no meu sistema imunológico. O obeso sim tem problema no sistema imunológico. Por quê? Porque ele tem uma série de reações inflamatórias que pioram com mais facilidade. Por isso que a obesidade hoje é um fator de risco. Então a gente sabe de casos de paciente, por exemplo, agora se começa a revisar tudo. Esse que eu falei de 6 meses, por exemplo, Danão, é um paciente que ele teve H1N1. Outro tipo, não era? Agora há pouco tempo também, eu tive uma paciente que estava prontinha para ser operada. Com certeza ela está acompanhando a gente aqui, a Rejane. Quem quiser o Facebook dela, eu vou fazer propaganda para você, Rejane. Rejane Mota 2020, entra lá, vai ver. A Rejane ela estava prontinha para fazer a cirurgia. Mota com um T. Mota, eu acho que é com T. Não tenho certeza. Tenta com um ou com dois? T. Rejane Mota. 20 e 20. A Rejane estava prontinha para fazer a cirurgia, aí 3 ou 4 dias antes ela começou a ter sintomatologia gripal H1N1. Bom. Paramos, ela fez tratamento durante 1 mês e depois fez a cirurgia bariátrica, está ótima, super bem, está lá postado já, andando na esteira, fazendo atividade física na casa dela. Como é recorrente, primeiro essa paciente agradeceu a sua resposta, a outra falou, então... Vamos deixar claro, Nestor e Rafael, é seguro fazer cirurgia bariátrica hoje? Sim, é seguro. A gente está operando em hospitais que tem pouquíssimos pacientes, que tem essa ala apartada, então a gente está com segurança total para poder operar. A partir dessas lives, os pacientes estão começando a entender que a obesidade é um maior fator de risco do que a cirurgia, né? Hoje mesmo passou 3 pacientes que eu operei há 1 mês atrás, que foi logo depois que a gente voltou a 13, na primeira semana 13, a 15, na semana dia 15. Os pacientes estão bem, não teve nada, a perda de peso eu observei que é igual porque os pacientes estão caminhando bem em casa, com bastante seguro, com bastante cuidado. E então a segurança é importante nos hospitais e também em casa. A gente está vendo que os pacientes estão seguindo a quarentena, fazendo a dieta correta e ainda fazendo atividade física. Agora, é importante seguir todas as orientações da equipe médica. É importante seguir direitinho, tanto no preparo quanto no acompanhamento posterior. Vamos perguntar para a doutora Sandra, do ponto de vista imunológico, Sandra, o paciente, ele seguindo todas as orientações da nutricionista, da equipe toda antes e depois, seguindo a suplementação vitamínica, mineral, proteica, o que a gente pode recomendar em relação, porque mas quero usar zinco, posso tomar 5.000 miligramas de zinco por dia, como é que é isso? O que a pessoa pode fazer ou como ela deve se preparar melhor nessa questão do sistema imunológico? Quais são os alimentos ou os suplementos mais importantes nesse quesito? Na verdade, né, hoje fala-se muito de turbinar o sistema imunológico, shot da imunidade, né? Soro da imunidade. E o que a gente sabe, né?
É sabido que nos alimentos nós temos os nutrientes, por exemplo, o zinco a gente encontra em carnes, né, ostras, vegetais escuros, Vitamina C. vitamina C, vitamina D. Vitamina C nós temos amplo em várias frutas e tem muitos pacientes que não comem frutas, né, nem verduras, que é onde nós temos bastante nutrientes. A vitamina D, que é do sol, né, então tem que tomar um pouquinho mais de sol e não fazer a automedicação. Porque eu já percebi, esses dias mesmo eu fui até na farmácia, passa na prateleira onde tem vitamina C e zinco, tá vazia. Todo mundo tá tomando, que acha que pode tomar bastante. Mas na verdade existe um equilíbrio entre as vitaminas, entre os minerais. Se a gente começar a tomar muito, por exemplo, zinco, você vai interferir na absorção de outras vitaminas, que aí pode prejudicar o organismo de outra forma. Então, na questão da suplementação, deixar para o nutricionista ou até para o médico para orientar. Mas a alimentação e mais para os alimentos mesmo naturais, para frutas, verduras, carnes. Bom, vamos voltar um pouquinho para o nosso tópico de hoje. Vamos conversar agora com a doutora Jarcy em relação a uma coisa importante, né? A gente sabe que a gente fala e tenta corrigir uma série de hábitos, estilos depois da cirurgia. Sob o ponto de vista psicológico, de cabeça, de se preparar para essa situação, existe uma forma clara de mudar um hábito ou de criar um hábito novo? Por exemplo, eu não faço nenhuma atividade física, eu fiz a cirurgia e agora eu quero começar a andar 4, 5, 6 quilômetros por dia. Existe alguma forma de eu preparar a minha mente para isso, ou para seguir melhor uma dieta? Tem alguma forma de girar um botãozinho lá e acertar alguma coisa? O paciente, ele tem um hábito já internalizado e às vezes não tem o hábito de caminhar, não tem o hábito de fazer exercício, não tem o hábito da boa alimentação, e tudo isso foi construído. Então ele tem que desconstruir isso, né? Como desconstruir isso, né? É ser muito firme nas orientações que ele recebe, porque ele vai ter que fazer firmemente cada passo para poder internalizar um outro modelo. Porque se ele não caminhar todo dia, não pegar firme, ele não vai fazer. Porque ele não tem esse comportamento, não tem esse hábito, então ele tem essa dificuldade de começar. Ah, mas eu não gosto. Não tem que gostar, tem que fazer. É um modelo novo que tem que internalizar, né? Então, acreditar nessas orientações, porque precisa se fazer exercício. E não precisa nem ser bariátrico para fazer o exercício, né? Tem que fazer. Então, essa chavinha é exatamente isso. Não gosto, mas tenho que fazer. Não gosto, mas é necessário. A principal orientação é tentar começar devagar, né? Devagar. A maioria dos pacientes não fazem nenhum tipo de atividade física, eles começam a fazer pelo menos 3 vezes por semana, 10 minutos por dia. Em vez de bater metas, né? Começar com metas, hoje eu vou fazer 30 minutos, semana que vem eu vou para 40 minutos, tentar ir progressão nesse E não se enganar também, né? Não falar assim, não, eu tenho que gostar. Não, eu não gosto, mas eu vou fazer. Não tem como a gente se enganar. Não gosto, mas tem que fazer. Então, lutar por fazer, por levar em frente. É necessário, faz parte do tratamento, né? Agora, eu acho que essa abre uma janela para a gente falar de um aspecto importante que ajuda muito a perda de peso e a manutenção do peso depois de um certo tempo. O que a gente vê muito claramente na evolução do paciente que faz a operação? Vamos checar aqui, nós não combinamos antes. Nestor, quando você começa a escutar do paciente, olha, doutor, eu estou voltando a ter fome, eu não tinha fome até agora, mas eu estou começando a ter fome de novo. Isso costuma começar a acontecer quanto tempo depois da cirurgia? Vamos falar de fome. Não é aquela coisa de compulsão. Hoje eu ainda atendi uma paciente que tem uma semana de operada e aí está lá com a família. No 5º dia depois da cirurgia, ela em casa, a família fez o festival da pizza. E isso daqui, vendo a pizza, cheirando a pizza, claro que aquilo acaba desencadeando aquela
situação de conflito na cabeça. Acabei de fazer uma cirurgia. Mas a questão fome mesmo, quanto tempo depois da cirurgia você vê o paciente reclamando que começa a ter fome? Olha, geralmente, esses pacientes, quando eles começam a estabilizar o peso, começam a chegar numa estabilidade, parar de perder peso ao redor de um ano e meio, por 2 anos, geralmente é o que a gente vê que eles começam a reclamar mais. É depois de um ano. Olha, mas antes eu não queria comer nada, agora eu já tenho vontade de comer. É aí que eu acho que entra a orientação nutricional, psicológica, para que eles comam. É para comer, mas para comer o que pode. O problema é que eles muitas vezes querem comer o que é mais fácil. É mais fácil comer carboidrato, é mais fácil comer doce, e aí que começam os problemas. Normalmente essa situação, ela começa depois de um ano e alguns meses. Então não importa qual a cirurgia que a gente faça, se é bypass ou se é sleeve, as duas cirurgias elas são muito boas para uma situação, para anular aquela parte do fundo do estômago, no sleeve porque tira, no bypass porque isola, que produz a grelina, que é o hormônio que causa fome. O estômago produz 90% da grelina que a gente produz, só que os outros 10%, mais ou menos 5% é fabricado no duodeno, 5% é no sistema nervoso central. E o corpo da gente entende que fez uma cirurgia bariátrica, que está perdendo peso, e o corpo ele entra em pânico, porque para a natureza, para o instinto do ser humano, não é normal perder peso. E ele começa a deflagrar uma série de mecanismos que vão voltar a produzir grelina. Só que isso vai levar, até refazer todas essas conexões, vai levar um ano e pouco. Por isso, então, existe uma explicação fisiológica para isso. Isso não é do nada. Isso é fisiológico, isso é real. E isso nós sabemos. Por isso que nós passamos as orientações para vocês. Ninguém chega a um IMC de 46, 47, 48 sem ter uma certa alteração de algum componente alimentar, sem ter alguma síndrome alimentar, sem ter alguma forma de compulsão. Isso, a princípio, é controlado, mas depois volta. Fala um pouquinho disso, por favor, Jaci. Volta porque o paciente precisa aprender a lidar com a quantidade, com a qualidade e com o movimento alimentar. Porque ele tem um movimento, o paciente está acostumado a sair da mesa estufado. Um exemplo. Aquela pressãozinha na... Comeu demais. Passando mal. Né? Aí faz a cirurgia. Aí depois da cirurgia, não tem paciência para mastigar, ingerir devagar, pôr pouco na boca. Conclusão. Começa a engolir o alimento, desceu o alimento, já está estufado, já entra com medo, entra o sentimento de que comeu demais, que aquilo não está legal, que aconteceu alguma coisa. Começa a brigar com a mudança, em vez de aderir, continuar no processo, para. Então é isso que atrapalha o paciente no pós-cirúrgico. Agora, tem gente lá agora, depois de ouvir você falar assim, que senta lá na mesa, come até sentir dor de estômago, que está bravo já contigo. Porque vai dizer assim, não, mas espera aí, eu não como tanto assim. E a gente sabe que isso daqui é verdade, nós já falamos dessa situação também. Todo mundo tem aquele amigo, não é o caso do Danon, tem aquele amigo, tem aquele primo, aquele parente. Aqui, ó, é o Daniel. O cara come 1,5 kg na refeição e não engorda. Nossa, é magro. Olha o corpo do Daniel. O Daniel nunca vai engordar. Nossa. Porque ele nasceu com a bênção de ser protegido contra a obesidade. Por quê? É genética. Quer falar um pouquinho disso, Sandra? Da genética, da obesidade, da influência da alimentação, disso daí? Na verdade, assim, todo mundo, nós sabemos, né, que nós temos os nossos genes, vem da família, então quem vem de uma família obesa, a tendência, tem chances de realmente ser obeso, principalmente na vida adulta e na infância. Mas o meio contribui. Né? Então, tem pais que são obesos, tem mães, os pais são obesos e o hábito alimentar, que é o meio, né, leva a criança a ser obesa.
Mas tem pais que são magros. Mas os pais de repente não têm bons hábitos alimentares e a criança é influenciada por um mau hábito alimentar e acaba crescendo e ficando obesa. Eu acho que esse debate é bem importante para a gente deixar claro para as pessoas que não é só o que come, né? Não é só o que come que conta nessa balança. Porque todo mundo tem aquela história assim, você engorda porque você come demais e faz pouca atividade física. Mas tem a genética é muito influente nessa história. Então, o que a genética faz? Aquela pessoa que tem uma boa genética, que tem um centro regulador do metabolismo funcionando muito bem, chega lá na época de final do ano, Natal, Ano Novo, reunião, espero que a gente consiga ter isso esse ano, né? Vamos torcer. Reunião dos amigos, reunião da congregação, da empresa, do time de futebol. 12 de janeiro o cara engordou 6 a 8 quilos. O que o centro do metabolismo basal faz? Ele vai lá e aumenta o metabolismo basal. Pega o carro de 1.200 cilindrada e faz virar um 4.0. Em 30 dias perde aquele peso de novo e tudo volta à situação normal. Porém, a maioria das pessoas hoje perdeu essa regulação por causa da história da inflamação da obesidade. E ela ganhou 6 num ano, 6 no outro e assim por diante. Então aí, isso é mecanismo de regulação de peso. Não é só o que come por aquilo que gasta. Estão perguntando aqui se é interessante que o ambiente, os amigos, a família saibam que foi operada, que a pessoa foi operada, para auxiliar, porque às vezes, por exemplo, no exemplo que você citou, a pessoa faz a cirurgia e sente aquele cheirinho de pizza. Ela fica tentada. Então, como o ambiente pode ajudar? Deixa eu dar um grande exemplo, e eu queria aqui fazer uma homenagem ao serviço de cirurgia bariátrica da Unicamp, que eu faço parte, o chefe do serviço é o Dr. Chaim. Lá na Unicamp tem um esquema desse que eu acho maravilhoso, admitindo esse tipo de importância. Ninguém opera na Unicamp sem ter 4 padrinhos. Danon tem que ter 4 padrinhos. Qual é a função do padrinho? Cuidar da pessoa, ajudar a pessoa, apoiar a pessoa, Jarci, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Então essa pessoa, ela assume o compromisso que toda vez que ela vê o operado fazendo alguma coisa que não deveria, vai dizer, lembra? Eu estava lá na reunião com você tá fumando, e você sabe que não pode fumar. Então isso tem estudo científico, isso na cirurgia bariátrica nós chamamos de efeito halo. O entorno é muito importante. Aquela família que fez a rodada de pizza, o cara operado com 5 dias, não é o melhor procedimento. Você não está mostrando, eu acho que assim, está faltando respeito, está faltando parceria, está faltando companheirismo com aquela pessoa que foi operada, que está passando por uma situação difícil e as outras, não, você fez cirurgia? Então eu vou começar a te testar aqui, olha aqui, né? Eu acho que isso é uma coisa que depende muito, a participação da família, dos amigos, é muito importante em manter um bom resultado depois da operação. Tem muitas pacientes aqui perguntando sobre reganho, pós-gravidez, após 15 anos de operada. Reganho? É normal reganhar peso após gravidez? É normal reganhar peso após 15 anos de operada? Vamos fazer um exercício. Todo mundo imagina a seguinte situação. Pega uma foto sua com 17, 18 anos de idade e pega uma foto com 55. Qual é a diferença de uma foto de uma pessoa com 17, 18 anos e 55 anos de idade? 10 quilos a mais. Por quê? Porque ganhar peso é fisiológico. Todos nós ganhamos peso ao longo da vida. Isso é uma coisa normal. O ápice hormonal da gente, ele vai acontecer ali pelos 25, 30 anos no máximo.
Depois dos 30, a produção hormonal começa a cair. Então, por exemplo, um hormônio muito importante para isso é a testosterona. Homem e mulher têm testosterona, mas a testosterona, ela mantém massa muscular e diminui gordura. A gente começa a baixar a testosterona, o que acontece? Aí a senhora vai lá e bota a culpa no chopp e na cerveja que o seu marido toma, não tem nada a ver. É a testosterona dele que começou a cair. Então eu estou usando isso para exemplificar assim, ter algum reganho de peso ao longo da vida é normal, então quem faz cirurgia bariátrica vai ter também. Então reganhar 4, 5, 6 quilos é aceitável, 40 não é, 18 não é, 20 não é. E quando percebe que está havendo algum reganho depois da cirurgia, vem para a gente, volta para a equipe o quanto antes possível, porque é muito mais fácil para a gente ajudar você se você reganhou 4 ou 5 quilos do que se já reganhou 25. E se a pessoa tiver com vergonha? É aquela história que a gente tem Fala as falado muito. formas que você pode ajudar. De que forma você pode ajudar? Depende, como é que a gente pode ajudar, Nestor? Então, isso é uma coisa muito importante. Tanto que já começou a reganhar peso, ou como a gente estava falando também, turbinar, perder mais peso, chegar no peso que quer depois do pós-operatório. Então, não ficar com vergonha, não conseguiu atingir a meta que estava esperando no começo, tem algumas maneiras da gente conseguir ajudar, tanto para conseguir perder mais peso no começo, tanto também para quem já está reganhando peso, né? Uma das coisas importantes é, primeiro, a gente avaliar como está o aspecto anatômico da cirurgia, toda a parte hormonal e de vitaminas do paciente, como testosterona, se tem alguma coisa faltando que pode estar influenciando ou não perder peso, ou começar a reganhar o peso. Então, essa investigação, esse acompanhamento, tanto da parte clínica quanto da parte nutricional e psicológica é importante. Outras coisas que a gente tem também, alguns tipos de medicamento que a gente tem que pode ajudar. Antes de falar no medicamento, vamos dar uma chance para a Sandra. Do ponto de vista nutricional, Sandra, para esse paciente que fez uma cirurgia bariátrica e começa a ganhar peso, o que pode ser feito? Agora eu já vou falar para você, que eles me falam. Doente não gosta de ir no consultório da nutricionista, sentar na frente dela, ela puxa da gaveta uma lista de coisas que tem 8 alimentos que pode comer e 88 que não pode. Então eu quero saber assim, conversando com o paciente, fazendo uma história clínica, o que você pode ajudá-lo sem dizer, não come isso, não come, porque, a gente sabe que não pode tomar Coca-Cola, que não pode comer doce, que não pode tomar cerveja, mas eu quero saber mais da nutrição, como esse paciente pode ser ajudado. Então, primeiramente, o paciente vem até o consultório, nós vamos fazer um exame de bioimpedância. Isso é importantíssimo, né? Porque o paciente perdeu peso, vai perder muitas vezes perde massa magra, né? E aí perde a massa muscular. E a nossa massa muscular, a gente sabe que a massa muscular ajuda no gasto calórico, na queima de calorias. Então, primeira coisa, fazer a bioimpedância. Fez a bioimpedância, nós vamos avaliar quanto que esse paciente tem de massa muscular, quanto que ele tem de gordura, né? E aí, auxiliar, até mesmo na atividade física, orientar a frequentar a academia. Quanto você quer qual é a tua meta para um paciente de massa muscular, por exemplo? Quanto é uma massa muscular boa para ajudar a perder peso? Vamos falar de percentual de gordura. O ideal é o paciente ter um percentual de 25 a 28% de gordura. Esse é o ideal. Mas aí também tem a questão da idade. Ou seja, 1/4 do peso pode ser gordura. Se você tiver mais de 1/4 do seu peso for gordura, isso vai atrapalhar totalmente o metabolismo. A gordura, a célula de gordura, ela produz hormônios ruins. Esses hormônios ruins bagunçam mais ainda o metabolismo e faz engordar cada vez mais. Então, gordura chama gordura.
E assim, desmistificar um pouco, porque nessas tabelas de balança de bioimpedância, falam, olha, até 28%. Só que é muito importante observar a individualidade do indivíduo. Tem a idade, às vezes tem algum problema, uma artrose, uma artrite, o paciente não consegue fazer atividade física, eu não posso exigir que ele tenha 28% de gordura. Isso é muito importante. É a questão também da lista também de alimentos. É muito importante o paciente vir no consultório e saber que a dieta vai ser feita para ele, não é uma dieta generalizada. Então eu vou observar hábito alimentar, horário que vai para academia, horário de trabalho, né? Se toma alguma medicação que pode interferir, tem medicação que pode aumentar a fome. Então isso é importante. A nutrição ela tem que ser bem individualizada e ainda mais preferências. Porque não adianta eu chegar num paciente e falar, você tem que comer verdura, e ele fala, eu não como verdura. Isso, Sandra, é uma coisa muito importante que eu falo para os pacientes também. A conversa com a nutricionista, a consulta com a nutricionista, não é uma imposição. Não é. Mas se você não fala nada, se ela fala assim, come brócolis, e você não fala nada, ela vai achar que você vai comer o brócolis. Se ela falar assim, doutora, nunca gostei de brócolis, não quero comer, me dá uma opção. O que eu posso comer que não seja o tal do brócolis? Aí a gente olha, não come brócolis, então tá bom, mas come espinafre? Come outro vegetal? Ok. Eu tenho pacientes, doutor, que é vegetariano, por exemplo. Não como nada de carne e a proteína está baixa. Eu tenho que entrar com outros alimentos que também têm proteína. Eu não posso falar, olha, você vai ter que comer carne porque senão Vamos aproveitar isso também porque tem um outro mito que fala assim, quem é vegetariano não pode fazer cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é contraindicada para vegetariano. Não é. Porque existem outras fontes de proteína na alimentação que não é só a carne. O que precisa, então, é conversar. Isso é uma situação individual. Exatamente. E a nutricionista vai trabalhar com isso de uma forma individualizada. Até mesmo o suplemento, o whey, essas coisas, hoje tem whey vegano, tem suplementos totalmente veganos, vitamina totalmente vegana. Então, é só uma questão de conversar. Por isso que é importante, eu acho que os pacientes, eles têm que mais contra-argumentar com a nutricionista. Olha, mas isso daí que você estava me falando, eu já tentei, não deu certo, esse tipo de alimento não cai bem para mim. Porque quando você fala, quando você passa uma orientação, é baseada em regulações e normas gerais, que precisam depois ser individualizadas para cada paciente. A mesma coisa, doutor, quando o paciente vai para academia, o que eu como antes de ir para academia? Que eu vejo que tem que ir em jejum, ou então tem paciente que fala para mim, olha, eu vou para academia, se eu comer 2 horas antes eu passo mal. Então, cada paciente tem um aspecto que tem que ser respeitado. Tem paciente que prefere, que se sente bem comendo um alimento 1h30 ou 2 horas antes de ir para a academia. Tem outros que não, que preferem beber. E aí, essa é a função da nutricionista, esse é o segredo. É colocar alimentos para dar suporte energético para fazer um exercício. Por isso que é individualizado. E outra coisa também é para aumentar aquilo que chama biodisponibilidade. Exatamente. Ou seja, aquele suplemento, aquele nutriente, ele tem que ser oferecido na hora e no momento certo para poder ter o aproveitamento máximo. Agora, falando de metabolismo, fala só para dar uma dica de 3 alimentos que melhoram o metabolismo. Vamos lá. Gengibre, né, é termogênico e ele é anti-inflamatório. A gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória. Canela. Eu sempre falo para os pacientes uma dica muito simples, café com canela, né? Tem muitos pacientes que não gostam de tomar adoçante e falam, eu quero tomar aquele cafezinho com açúcar. Para quebrar o amargo do café, se você colocar canela, não precisa nem pôr açúcar, já é um termogênico, né? E nesse caso, canela você acha melhor de pó ou aquela de lasca? Assim? Não, de pó. De pó. De pó, é bem pouquinho mesmo, né? Canela. Tomar cuidado com chás. Porque hoje em dia nós estamos na onda dos chás, né? Chá verde, chá de hibisco, mas os chás têm algumas contraindicações. Então, antes de tomar qualquer chá, somente chá verde, sempre conversar com a nutricionista, porque o chá verde pode diminuir o ferro, pode aumentar a anemia, pode aumentar a pressão arterial, então tem que tomar cuidado.
né? E pimenta. A capsaicina, ela é interessantíssima para aumentar a termogênese. Mas não é para comer molho de pimenta e nem... Gengibre, canela, chá verde e uma, pimenta. uma pimenta boa, pimenta biquinho, porque ela não agride a mucosa do estômago, ela também não é tão apimentada e dá para colocar na salada. Jarci, do ponto de vista de aconselhamento psicológico para esse paciente que está reganhando peso depois de uma cirurgia bariátrica, como deve ser o trabalho e que resultado a gente pode esperar? Porque tem gente que fala assim, ah não, mas eu devia ter feito isso quando eu fiz a cirurgia, não fiz mais, agora já se passaram 2, 3 anos, agora não adianta mais eu passar com a psicóloga. Então, cada caso é um caso, né? Mas o que acontece é que às vezes o paciente está passando por uma questão emocional muito grave, como uma perda familiar, um trauma, uma situação de desemprego. E tudo isso, tem paciente que tem dificuldade de separar aquilo que está fora dos seus sentimentos, suas emoções. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da alimentação. E o paciente deixa de fazer uma boa alimentação, de seguir regras, porque ele embola tudo às vezes, né? Então, tem que ficar atento ao emocional. Irritabilidade demais, ansiedade demais, um estado depressivo, essas questões que abatem muito o paciente, ele deve repensar e, se for o caso, procurar ajuda psicológica. E como a psicóloga trabalha uma situação dessa? Como que é a rotina? Para quem está escutando a gente, mas eu vou fazer uma sessão e já vou ficar bom, não, eu preciso fazer 1 ano. Estão falando que está baixo. Que média a gente pode dar disso daí? Então, uma média seria pelo menos uns 2, 3 meses para ver como que o paciente lida com isso. Pelo menos 3 meses. Porque não dá para descobrir, assim, de hoje para amanhã, 1, 2, 3 sessões, como que o paciente vai mudar isso. Né? Bom, uma outra opção, então vejam, para quem está reganhando peso, o ideal seria, o Dr. Nestor já falou isso daqui, em primeiro lugar, fazer um estudo. O estudo vai envolver uma boa anamnese alimentar, entendendo como é a alimentação do paciente, entendendo a parte emocional, exames, endoscopia, raio-x, exames de sangue, tem uma série de exames para a gente poder ter um diagnóstico. O problema que levou a ganho de peso é esse. Para, a partir daí, a gente conseguir delinear qual seria a melhor proposta de tratamento. Uma das coisas que posso fazer reoperação? Pode, mas às vezes não precisa. Às vezes a gente pode começar com coisas mais simples. Nestor, seria começar a falar de medicação. Quais são as medicações que a gente pode usar no pós-operatório que podem ajudar a voltar a perder peso ou a otimizar a perda de peso? A doutora Jarci já deu uma dica aqui, né, Jarci? Eu acho que aquelas pessoas que têm depressão, ansiedade, que fazem um tratamento regular para isso, precisam continuar com esse tratamento no pós-operatório, até que a psicóloga passe uma orientação ao contrário, o psiquiatra passe uma orientação ao contrário. Então, esses remédios, para estabilizar o humor, eles devem continuar sendo usados. E eles são uma boa opção também para ajudar na perda de peso também, né, Nestor? Para os pacientes que, por exemplo, estão ganhando peso e têm uma depressão. Então, aqui a gente poderia falar da fluoxetina, da cetralina, do escitalopram, da venlafaxina, esses remédios que são mais ditos como antidepressivos. O que mais? Fora toda a investigação que a gente acha que não tem nenhum problema, tanto da parte anatômica quanto da parte hormonal do paciente, é bom, eu não acho que existe um medicamento específico que a gente deve usar sozinho. Não, isso tudo precisa de orientação médica, isso. Não é uma decisão. Eu estou dando os nomes aqui, não é para você ir na farmácia comprar, até porque não vai conseguir, porque isso precisa de receita. Mas é para saber que existem opções e quais são elas, mas isso precisa decidir com a equipe médica. Isso, e também, muitas vezes, associado com tratamento psicológico, psiquiátrico. Esses medicamentos todos que você falou, eu acho que são medicamentos que a gente pode usar. O propiona é um outro tipo de ansiolítico
que é bem usado. Eu tenho Bupropiona, BUP. uma boa experiência com eles, muitas vezes associado com outros, tipo topiramato, que vão ajudar na parte de ansiedade do paciente. A gente consegue controlar um pouco de compulsão. Alguns também que ajudam na parte metabólica. Naltrexona e bupropiona são medicamentos usados para tratar compulsão, qualquer forma de compulsão. Por exemplo, quem quer fazer tratamento para parar de fumar, usa bupropiona. São medicamentos que a gente usa também nesse tipo de situação. Isso para alcoolismo, para compulsões de açúcar ou carboidrato. Mas também eu acho que esses medicamentos, também associados com alguns outros, que a gente pode tentar aumentar a parte de metabolismo, como você já falou, eu não gosto muito de associar testosterona em si, mas algum estimulador de testosterona pode fazer com que tenha um ganho de massa muscular, voltar a perder peso. Então acho que é interessante. Tem alguns que a gente pode usar que são ou via oral ou medicamentos injetáveis, que pode ajudar em ter uma saciedade maior, como se fosse o começo da cirurgia bariátrica. Então eu acho que vir é o começo para a gente avaliar como um todo. E aí a gente tem bastante opções, tanto de medicações para... Mas tem uma que está na manga que você não falou ainda. Bom, tem uma que são as injetáveis, que eu gosto muito. E eu vou fazer uma propaganda, eu mesmo usei. Eu consegui perder 15 quilos em 2 meses com medicamento, que é a semaglutida. Ela é muito boa. A gente tem que fazer uma outra live para explicar isso melhor, mas o que o Nestor está falando é o seguinte: quando a gente faz uma cirurgia bariátrica e faz o desvio do intestino, o desvio do intestino ele tem um efeito hormonal muito importante, ativando uma via de produções de hormônios que ajudam a melhorar o metabolismo basal, diminuir fome e aumentar a saciedade. Esses hormônios se chamam incretinas. O principal deles é conhecido por GLP-1. E existe uma forma sintética desse hormônio, ou seja, esse é o mesmo hormônio que a cirurgia fez produzir muito no começo, que por adaptação diminuiu um pouco. É esse que o Dr. Nestor está falando agora. É a liraglutida. Tem vários semelhantes. Tem doses diferentes, também doses precisa de orientação médica. Que tem um efeito muito bom. E a outra opção, antes de chegar na cirurgia revisional, é o tratamento endoscópico, que o Dr. Rafael vai falar. Existem opções. Vejam que a gente está começando do mais simples para o mais complexo, porque muitas vezes não tem necessidade de fazer uma reoperação. A coisa pode ser resolvida de uma forma mais simples e menos invasiva. Em endoscopia, o que pode ser feito, Rafael? Como o senhor falou aqui, é tudo por fases, né? Primeiro foi a parte nutricional, vamos estudar a parte nutricional, pode ser pensar em medicação. E por último, a gente vai, como o Nestor falou, estudar como é que está essa cirurgia, por endoscopia, por exame de imagem, contrastado. Então, na endoscopia a gente pode ver pacientes normais depois de 10, 15 anos, é normal um pouco dilatar um pouco a anastomose. O que é a anastomose? É a junção do estômago com o intestino, a gente chama de anastomose gastrointestinal. Essa anastomose, ela pode dilatar e o efeito dessa anastomose como um funil que vai encher o estômago e descer para o intestino pode estar um pouco alargada. E isso é a facilidade do paciente ganhar peso. Então, um método que a gente usa pode ser o argônio, né? E esse argônio ele vai queimar um pouco essa anastomose, fechando ela e fazendo que o paciente chegue a perder 10 a 12 quilos, 15 quilos. É um efeito muito bom, mas tem que ser bem indicado, né? Juntamente pode também tentar diminuir um pouco o tamanho do estômago, né? E outros fatores que fazem a gente dilatar o estômago é a anastomose. Como o Iracema falou, não mastigar bem, comer em grande quantidade. A gente já falou isso aqui, água com gás, refrigerantes, coisas que dilatam o estômago e a anastomose. E isso, um dos fatores que a gente pode usar é tanto o argônio e a outra nova agora, que é a cirurgia a endoscópica, né? Que a gente pode tentar diminuir um pouco o tamanho por endoscopia, né? Semana que vem deu certo? Deu certo. Deu certo. Bom, nós temos 3 minutos para encerrar. Queria agradecer muito que vocês estiveram com a gente nesse momento. Então vejam, existe uma grande gama de opções
para tratar o reganho de peso, para otimizar a perda de peso depois de cirurgia bariátrica. Esteja junto com a sua equipe multidisciplinar, que vai ser mais fácil fazer a prevenção e o tratamento disso. O tratamento ele pode ser baseado em situações mais conservadoras, até intermediárias, uso de medicamentos e chegar até em refazer toda a cirurgia numa nova operação. O importante é, não tenha vergonha de voltar na sua equipe médica e dizer: doutor, eu estou ganhando peso. Ninguém aqui vai ficar bravo, todos nós aqui entendemos a natureza da doença, entendemos que isso pode acontecer e vão procurar a forma mais fácil de te ajudar. Lembrando que estamos funcionando, estamos fazendo cirurgia bariátrica e metabólica da forma mais segura possível, como a gente já conversou. Então o programa de realização de cirurgia continua normalmente dentro de um padrão de segurança, mantendo o mesmo de sempre. Essa época não mudou nada a tua segurança para fazer uma cirurgia bariátrica. E também a clínica continua aberta para consulta presencial e para quem preferir online de casa. Tá bom? Pessoal, boa noite, obrigado por se juntarem com a gente. E semana que vem vai ter uma live especial com a doutora Ana Bertin, que é a maior especialista do Brasil em cabelo. Todos vocês vêm com a gente e perguntam: doutor, não quero perder cabelo depois da cirurgia. Tem jeito? Vem com a gente semana que vem, que a doutora Ana vai mostrar o que fazer para você não perder cabelo e mais ainda, para ajudar que o cabelo fique melhor ainda depois da cirurgia.